Primeiro livro de Reis, 17:1, diz o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem chuva, nem orvalho haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, pedimos-te neste momento tua iluminação, instrução, sabedoria para a exposição desse texto bíblico. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco e nos instrua. Aparta de nós, ó Deus, o cansaço, qualquer outro tipo de distração, para que o nosso coração e mente se volte completamente para a tua palavra. Queremos pedir tuas bênçãos sobre aqueles que nos visitam e também rogar ao Senhor que neste momento tu estendas tuas mãos sobre os adolescentes que estão no nosso acampamento. Abençoe a vida do nosso pastor Vinícius, que lá se encontra com eles. Abençoe a equipe, ó Deus, e permita o Senhor que cada um daqueles meninos e meninas tenham dentro do seu coração, assim como nós aqui, o teu Santo Espírito falando com eles. Melhor do que voz humana é o Senhor quando fala conosco. Para isso pedimos tua graça sobre nós e sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que que Ele existe, e portanto se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Se você fizer a leitura de Hebreus capítulo 1, por exemplo, vai dizer ainda, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Anderson, só acende para mim, por favor. Eu me pergunto, o que é uma pessoa convicta? Se você fosse responder essa pergunta, porque o texto diz que é obter convicção do que eu não vejo. E o que é uma pessoa convicta? Talvez você pense, uma pessoa convicta é aquela que age assumindo as consequências dos seus atos. É aquela que age de acordo com a sua convicção. Ela é dona das suas ações. Ela sabe por que ela faz o que faz. Isso é uma pessoa convicta. Ela tem uma visão clara, uma visão completamente estabelecida, com rumos, com objetivos. E ela faz de tudo para não perder tempo, a fim de obter seu objetivo maior, tanto quanto faz de tudo para que outros não percam tempo com relação à sua própria convicção. Nesse sentido, um filósofo do século XIX, Chesterton, disse certa vez que uma pessoa convicta é aquela que possui um forte desejo de viver, sob a forma de disposição para morrer. Uma pessoa convicta. Foi com essa convicção, crente na existência de Deus, por exemplo, que Abel ofereceu a Deus lá na criação ainda um excelente sacrifício. Foi com esta grande convicção na existência de Deus que Abraão foi chamado a andar por caminhos que sequer ele imaginava que passaria. Foi com esta convicção na existência de Deus que Moisés estendeu o seu cajado, o fincou no chão e pela fé, diz o texto bíblico, os mares se abriram e o povo passou pelo Mar Vermelho em terra seca. Foi pela fé, convicto da existência de Deus, que Daniel não se dobrou à vontade de rei algum
e foi parar nas covas dos leões. Para que nós vejamos que nem somente a convicção nos leva por lugares tranquilos, por livramentos, como no caso aconteceu, mas as nossas convicções, nossa fé pode muitas vezes também nos levar por caminhos perigosos. Foi pela fé, pela convicção, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar dentro de uma fornalha ardente. Foi pela fé, na vontade de Deus, convicto de que era a vontade do seu Pai, que Jesus Cristo foi pendurado numa cruz. Morreu por mim e por você, lavou nossa vida. E foi pela fé, meus irmãos, pela vontade de Deus, convicto da sua experiência com Deus, que Elias entra no palácio do rei Acabe, passa pelos guardas, sobe ao saguão e invade o pátio real, entra dentro da corte, abre a porta, estende o dedo em direção ao rei e diz: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Convicção. E é sobre isto que nós vamos meditar nesta manhã. Se há uma pessoa convicta na Bíblia, certamente essa pessoa foi Elias. Elias, como o nosso texto diz, o tesbita. O seu nome significa: o Senhor é o meu Deus, Jeová é o meu Deus, Yahvé é o meu Deus. E um nome mais apropriado seria impossível, porque este homem vai viver uma vida convicta da presença de Deus. E é interessante nós pensarmos, porque Elias foi um homem semelhante a você, a mim, semelhante a todos nós. Um homem que viveu uma vida com altos e baixos. Viveu corajosamente, como nós lemos no nosso texto, ao ponto de ter a ousadia de invadir um palácio. Seria hoje invadir a Câmara lá, a casa do presidente da República. Teve a ousadia de fazer isso. Como poucos momentos depois, ele vai ter também a fraqueza de sair correndo desse ambiente, de se isolar, de procurar fugir de Deus e das pessoas. Justamente porque convicção é a resistência ao domínio do medo, mas não significa a ausência dele. Convicção é algo que o Espírito Santo nos oferece para que nós sejamos capazes de crer em Deus. Ela vem por meio da fé. E nós vamos ver, a partir da fala de Elias, quais as convicções que ele tinha no seu coração, para tão enfaticamente dizer: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, não vai chover daqui para frente. Quais eram as convicções que ele tinha no seu coração? A primeira convicção é esta: ele tinha convicção que Deus existe. Tão certo como vive o Senhor. Uma convicção que pode mudar a sua vida. Uma convicção que pode transformar sua existência. Que pode lhe fazer reagir da maneira que você nunca pensou que fosse reagir. Uma convicção capaz de mudar a maneira como você olha as coisas. Uma convicção capaz de mudar a maneira como você pensa sobre as coisas. Uma convicção capaz de fazer você agir diferente com relação às coisas. O primeiro livro de Reis, capítulo 16, diz que Acabe viveu num tempo parecido com o nosso. E Elias, da mesma forma. Acabe era o rei. E diz o texto bíblico que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos os outros reis antes dele, porque ele escolheu casar-se com uma mulher completamente pagã, uma mulher que junto com o próprio rei Acabe decidiu acabar com o culto a Deus. Estabeleceu idolatrias, estabeleceu postes de adoração e dizia: esquece esse Deus aí que vocês aprenderam, adorem esses postes ídolos, adorem
entreguem a sua vida à prostituição, à pornografia, vivam da maneira como vocês quiserem, não existe parâmetro moral para nada. Nós somos os nossos próprios parâmetros. E ele instituiu o culto a um deus pagão chamado Baal. Não é muito diferente do nosso tempo, porque hoje, muito embora nós não tenhamos um retrato de Baal escancarado aí fora, nós vivemos com os mesmos princípios lá fora, não é? O mundo prega. Por que se limitar a viver com uma só mulher, com um só marido, se você pode ter todos os outros? Por que falar a verdade se você pode mentir para se dar bem? Por que ganhar dinheiro licitamente e viver de maneira pobre, se você pode ganhar muito mais e viver de maneira ilícita? É assim que a gente vê os valores lá fora. Não que haja uma pregação sobre isso lá fora, não é isso que eu estou dizendo. Isso a gente não precisa aprender. Isso a gente nasce e a gente ouve. E por onde a gente convive a gente vê. É por isso que você liga o seu noticiário e vê políticos que agem da maneira como agem. Porque não tem convicção na existência, na realidade de Deus. E para resolver aquela situação toda, esse contexto difícil, de descrença, descredibilidade acerca de Deus, o que é que Deus vai fazer? Vai vir com seu poder sobre aquele povo, explodir todo mundo? Não. Ele levanta um homem, Elias, o tesbita, aquele que crê, o Senhor é o meu Deus. E Elias não vai viver como se Deus estivesse morto. Ele opta por viver com fé. Ele opta por viver com base nesta convicção. Ele não é daqueles que se dirige à igreja e vive um encontro com Deus no culto de domingo, seja de manhã ou à noite, ou na reunião de sábado. Não. Ele é daqueles que, além do domingo, além do seu sábado, ao longo da sua semana, ele tem práticas diárias que correspondem com um coração que tem fé em Deus. Se nós fôssemos trazer isso para a nossa realidade, talvez seria aquele tipo de pessoa que não teria vergonha alguma de, no momento em que conhecer alguém, falar com alguém, se lidar com seu vizinho, com seu colega na universidade, com a sua companheira de classe, com o seu colega de trabalho, seria certamente uma pessoa que diria: olha, talvez as suas escolhas não sejam as melhores, não que as minhas sejam, mas nós temos um caminho pela qual, se seguirmos bem, nós vamos viver melhor aqui. É o caminho de Deus. Agora, ainda que essas escolhas nos tragam consequências, porque o caminho de Deus também nos traz consequências, esse caminho é o único capaz de nos apontar para a salvação, para uma vida plena, não neste mundo talvez, mas no mundo por vir, quando o próprio Cristo retornar. Elias seria aquele tipo de pessoa que muitas vezes se relacionaria com os outros, já na expectativa de falar a elas quais são as convicções que ele tem, que mudou completamente a sua existência, a sua realidade neste mundo. É nesse sentido talvez que o Salmo 90, versículo 2 diz que antes que os montes nascessem e se formassem, a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, Deus é Deus. Porque a existência de Deus, a realidade de Deus, por meio da fé que nós temos, nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto, nos impulsiona a viver em direção ao serviço, nos impulsiona a sair da realidade acomodada e ir em direção às estruturas que precisam ser corrigidas na nossa sociedade e dizer: Deus existe. Não viva como se Ele estivesse morto, ainda que você lá fora queira acreditar nisso. O insensato, diz o Salmo 14, diz no seu coração: Deus não existe. Nós que somos servos do Senhor, entretanto, afirmamos a existência de Deus. Como agimos? Através da crença na sua existência. Esta é a vida real. Deus existe, está ao nosso lado, Ele nos acompanha, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja, e Ele nos impulsiona a viver assim, crentes na realidade da sua existência. Mas há uma segunda
convicção que Elias tinha em seu coração. Primeiro, a convicção da realidade de Deus, da existência de Deus. A segunda, a convicção de que nós somos representantes de Deus. Porque ele vai dizer assim: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Essa expressão é muito interessante. Se colocar diante da face de Deus significa viver com a realidade de que Deus está diante de mim e que Ele me torna seu servo todos os dias. E Elias tinha essa convicção. Eu observo muitas vezes as universidades, as escolas, as ruas aqui, conversas de ônibus. Se você tem hábito de pegar ônibus, você sabe do que eu estou dizendo. A pessoa está lá no ponto, muitas vezes, no ponto não, dentro do ônibus, segurando ali naqueles, sabe? Aquele negocinho que a gente segura. Pois é. Fica lá segurando, de repente, por alguma oportunidade, abre o lugar vago assim do seu lado, a pessoa senta. Aí a primeira coisa que a pessoa fala é assim: as coisas estão difíceis, né? Já passou por isso? Não está fácil não, viu? Ô, rapaz. E aí ela começa a desabafar o que muitas vezes está entalado no seu pescoço, na sua garganta, que muitas vezes os seus filhos não ouvem, sua esposa não ouve, seu marido não ouve, seu amigo não ouve. E porque você está sentado ali do lado dele, você não tem opção, você tem que ouvir. Mas se você é cristão, e você sabe disso, você vai ouvir. E vai ouvir com prazer, procurando estabelecer uma ponte entre o que ele está dizendo e aquilo que você crê. Porque você tem no seu coração que você é um representante de Deus em serviço. Foi essa convicção que impulsionou Elias a sair da onde estava e ir em direção ao palácio. Ele podia ter morrido por isso, como de fato correu risco de vida. Ele podia ter vivido uma vida como os outros viviam na sua época, de ir ao templo, de adorar a Deus e de retornar para sua casa. Mas ele tem uma convicção a mais na sua mente, a mesma que talvez você tenha, se você ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que diz que de sorte nós somos embaixadores em nome de Deus, como se Deus falasse por nosso intermédio. E é isso mesmo. Deus fala pela nossa boca, mas fala a verdade, e a verdade é a palavra dele. Nem sempre aquilo que nós falamos é o que Deus gostaria que nós falássemos e o que Deus falaria pela nossa boca. Mas certamente no momento em que eu assumo esse compromisso, de entender que eu creio na existência de Deus, de entender que eu sou um representante de Deus, então no momento em que eu sentar naquele ônibus, ou que eu viver a vida lá fora, no momento em que eu visitar um cliente, que eu atender um paciente, que eu atender alguém que vem no meu escritório, ou quando eu for no caixa do banco sacar a minha aposentadoria, em momentos como estes eu vou entender que qualquer oportunidade que Deus me der é uma excelente oportunidade para eu falar dele, porque eu creio que ele existe, e eu creio que eu sou um servo dele. Vocês conhecem melhor do que eu a história de John Newton. Já falei sobre ela aqui algumas vezes. Um homem que viveu para traficar escravos negros. Num determinado momento da sua vida, o Espírito Santo o alcança. E ele então agora vai passar sua vida a viver proclamando o contrário do que ele fez. Tanto é que no seu túmulo estava escrito: John Newton, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Isto porque no momento em que nós somos alcançados pelo poder de Deus, meus irmãos, nós não conseguiríamos viver sem a percepção desse poder completamente envolvendo a nossa existência, a nossa vida, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Nossas prioridades mudam. Tudo na nossa vida muda a partir do momento em que eu creio na existência de Deus e me vejo como um dos seus servos, um dos seus representantes.
Estas convicções podem mudar a sua vida. Primeiro, a convicção na existência de Deus. Segundo, a convicção de que nós somos representantes de Deus. Mas há uma terceira convicção, que está expressa na fala do nosso profeta Elias. Tão certo como vive o Senhor, perante a cuja face eu estou. Nem chuva, nem orvalho haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A convicção de que, em terceiro lugar, o poder de Deus está à nossa disposição. Essa é uma convicção que nem muitos de nós talvez tenhamos no coração. O poder de Deus está à nossa disposição. Não porque a gente manda em Deus, mas porque Deus o dispôs a todos nós. Antes que você me mande embora da igreja pela heresia que eu estou dizendo, deixa eu mostrar como isso está claro no nosso texto. A última coisa que o rei Acabe gostaria de ouvir da boca de Deus, ou de um profeta de Deus, é que não haveria chuva nem orvalho. Porque nós estamos falando de um texto que foi escrito há quase 3.000 anos atrás. E as civilizações que viviam há 3.000 anos atrás, um pouquinho depois de 3.000, talvez uns 2.700 anos atrás, eram civilizações que dependiam exclusivamente de água para viver. Se você se recordar da sua aula de história, você vai lembrar que eram civilizações fluviais, porque elas dependiam de rios. E na ausência de rios, como era o caso aqui do lugar onde eles estavam, era a chuva que dava a eles a perspectiva de vida, porque sem chuva não haveria agricultura, e sem agricultura não haveria alimento, e sem alimento haveria fome. A última coisa que Acabe gostaria de ouvir é que não haveria chuva e nem orvalho naquele momento. Mas o capítulo 5 do livro bíblico de Tiago, lá no versículo 17, diz que Elias era um homem semelhante a você e eu. E o capítulo 5 de Tiago diz que Elias orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, diz o discípulo Tiago, não choveu. Eu fico me perguntando, onde é que Elias arrumou tanta coragem para enfrentar aquele rei? A coragem dele veio de uma vida de oração. É neste sentido que o poder de Deus está à nossa disposição. Todos nós temos a oportunidade, em qualquer momento do dia, de dobrar o nosso joelho e de orar com insistência. Agora, por que é que Elias ora para que não houvesse chuva? Se você vasculhar sua Bíblia e for lá para o capítulo 11 do livro de Deuteronômio, o livro da lei, o mesmo livro que Jesus usou para rebater as tentações do inimigo, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16, diz assim: guardai-vos, para que não se suceda no vosso coração e que vocês não se desviem de Deus. Cuidado, guardai-vos, para que vocês não sirvais a outros deuses, para que vocês não se prostrem diante de outros deuses, e para que a ira do Senhor não se acenda contra vocês, e Ele feche os céus, e não faça chover. Sabe por que Elias sabia que Deus faria com que a chuva não ocorresse, cessasse? Porque ele havia lido na palavra de Deus que quando um povo se prostrasse, quando um povo adorasse outros deuses que não o próprio Deus, Deus seria aquele que fecharia os céus. Elias se lembrou da palavra de Deus. Elias se botou de joelho diante de Deus e pediu: Senhor, faça cumprir a tua palavra. E com insistência, diz o capítulo 5 de Tiago, ele orou por 3 anos e 6 meses, e por aquele tempo não choveu. Há muitas coisas que nós podemos pedir a Deus por meio da oração, mas isso depende da nossa ousadia também. Deixa eu lhe dar um exemplo de como isso funciona. Vocês têm filhos, né? A maioria de vocês tem filhos ou netos. Se o seu filho, se o seu neto chegar diante de você, meio-dia, numa segunda ou terça-feira, e de repente pedir assim: vovô, vovó, mamãe, papai, me dá o almoço, eu estou morrendo de fome. Eu estou aqui apertado, cheguei da escola, vim morrendo de fome, você pode me dar um prato de comida? Qual vai ser a sua resposta? É lógico, não é?
Estou aqui já preparando. Se for as vovós, então, melhor ainda. Você já está lá preparando o negócio, já senta e come, que já está quase pronto. Não é assim? Agora, se seu neto, se sua neta chega, ou se seu filho ou sua filha chega, de repente ele diz assim: mãe, eu estou morrendo de fome, mas eu não quero nem comida não, eu quero aquela bolacha traquinas, sabe, aquela que você compra para o seu neto, me traz a bolacha aqui, deixa eu comer. Qual é a sua resposta? Não. Aí as vovós, absolutamente, você vai comer comida. Quando seus filhos, quando seus netos pedem aquilo que você já está com o coração disposto a dar, que é melhor para eles, você oferece, você os dá. Agora, quando eles pedem algo ruim, você nega, vai fazer mal para eles. Irmãos, funciona assim a oração. Quando nós oramos ao nosso Pai, nós pedimos aquilo que lhe agrada ao coração, que sabe que vai nos fazer bem, é lógico que Deus dá. Agora, quando a gente ora mal e pede mal e tenta usar do pedido para o Pai de manipulação para tentar se dar bem, Tiago diz assim: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Se pedissem direito, receberiam. É isso que está acontecendo aqui na vida de Elias. Há muitos de nós que decidem fazer planos, projetos, sonhos, arquitetam sonhos imensos, mas não oram. E quando oram, oram para que Deus diga: é isso mesmo, vai dar certo, meu filho. Só uma aprovação qualquer. E não é esse tipo de relação que nós temos com Deus. Nós temos uma relação mais intensa. E com a vida de Elias nós aprendemos que o poder de Deus está à nossa disposição por meio da oração. Mas é a oração que anda junto com a vontade de Deus. Não é aquela oração egoísta. Não é aquela oração que só satisfaz o seu próprio ego, suas necessidades, como se você fosse o centro do mundo e não apenas um dentre tantos. É por isso que eu quero encerrar essa meditação com essa frase de John Bunyan, que ele disse: quer o poder da graça? Peça a Deus. Quer resistir às tentações do diabo? Peça a Deus. Quando o diabo tentar, diga isso ao Pai Celestial. Derrame suas queixas diante de Deus. Isto é natural para os filhos de Deus. Se alguém lhe faz mal, eles vão e dizem isso ao seu pai. Assim é com os que são nascidos de Deus. Quando enfrentam tentações, eles vão e dizem a Deus. Essa frase diz respeito à tentação. Mas essa não é a única realidade que nós temos na nossa vida. Ela pode dizer respeito também a provações, a desejos, a projetos, a sonhos, a expectativas. Essa frase nos incentiva, assim como o texto que nós lemos, a orar de acordo com a vontade de Deus. Talvez você tenha um filho, um neto, um amigo, uma amiga, que não está do seu lado neste momento, que não está no acampamento como você gostaria. Isaías capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Ore por eles. Talvez o seu casamento não esteja como você gostaria que estivesse. Muitas brigas, desentendimentos. Mas a palavra de Deus diz que não existe uma família perfeita. Existe um Deus perfeito. E Ele ama as famílias. Talvez o seu emprego não está como você gostaria. Talvez há ausência de emprego nessa crise que nós vivemos. Mas a verdade é que a Bíblia diz que não haverá um justo sequer que vai mendigar o pão. Talvez você não viva da maneira como você gostaria. Talvez você precise se apoiar num familiar, num amigo, mas passar fome você não vai. Talvez a sua vida não esteja como estava antes com Deus. Uma vida mais envolvente. Talvez você tenha lembranças do passado que sejam muito mais intensas com Deus do que agora. Mas mesmo se for assim, o mesmo Deus que lhe envolveu no passado, está presente hoje. Pode renovar a sua vida, transformar sua existência. Se no seu coração você crer na existência dEle, de que você é um servo dEle, e de que o poder dEle está à sua disposição. Vamos orar?
Pai bondoso, em nome de Jesus, rogamos, abençoa-nos e faça-nos crer, ó Pai, em Ti e na Tua presença entre nós. Não permita, ó Deus, que o nosso coração, na nossa muita incredulidade, nos desvie do Teu desejo, do Teu relacionamento conosco. O Senhor já veio ao nosso encontro, o Senhor já nos salvou, o Senhor nos retirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E por isso somos-te gratos. Mas precisamos do Senhor para viver uma vida de fé na presença Tua. Oramos porque a graça do Senhor é capaz de alcançar aqueles que nós sabemos que são difíceis, porque foi capaz de nos alcançar. Nosso coração é arredio. Nosso coração muitas vezes não quer, ó Deus, ouvir da Tua palavra, ouvir da Tua verdade. Mas apesar do nosso coração, o Senhor fala conosco, o Senhor nos envolve, o Senhor nos restaura. Se há algum irmão ou alguma irmã aqui, ó Deus, que precisa desta restauração na sua vida, que neste momento o Senhor fale ao coração, conduza-lhes a verdade e permita, Pai, que o Teu Filho Jesus Cristo faça morada ali, nesse coração, como fez no meu e de muitos irmãos aqui presentes, hoje e para todo sempre. Amém.